Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Renologia hoje com uma estreia. Sim, uma estreia. Vamos começar a fazer vídeos que eu nomeei de articulando. Quais são os objetivos desses vídeos? É articular, né, o nome já diz, os conteúdos que foram trabalhados até o momento com situações que nós estamos encontrando no mundo, situações que estão estampando os noticiários. Para que isso? Para ajudar você que é vestibulando, que vai prestar o Enem, a construir um repertório para poder não só responder as perguntas, mas também para fazer uma excelente redação. Tudo bem? Bem, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se. Deixe também o seu like no vídeo, ative as notificações, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando nós falamos do metabolismo e da nutrição bacteriana, nós tratamos de um tipo de bactéria que nós conhecemos como quimiosintetizantes. A quimiossíntese é uma reação que obtém energia por reações químicas, principalmente entre compostos inorgânicos, e essa energia é utilizada como uma alternativa à fotossíntese para poder formar glicose, né, compostos orgânicos que gerarão ATP no futuro. Bem, entre as quimiosintetizantes, nós falamos das nitrificantes, bactérias que tiram essa energia para formar glicose de reações à base de nitrogênio. E essas reações foram mais uma vez revisitadas quando nós falamos do ciclo do nitrogênio. Deem uma olhadinha na imagem que eu trouxe para vocês, que especifica melhor esse ciclo do nitrogênio, né? Descreve melhor o ciclo do nitrogênio. Então, eu tenho lá tanto nitrogênio atmosférico, né, quanto matéria orgânica que será decomposta, formando a amônia, que é o NH3. No caso da matéria orgânica decomposta, eu tenho a ação de fungos e bactérias decompositores. No caso do nitrogênio atmosférico, que é um gás extremamente abundante na atmosfera, praticamente 80% do ar que a gente respira é formado por ele, né? Nesse caso, eu tenho bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, que, por conta de uma enzima chamada nitrogenase, conseguem converter aquele nitrogênio atmosférico em amônia, certo? Uma vez que eu tenho amônia, algumas plantas conseguem absorvê-la rapidamente, principalmente leguminosas, principalmente arbustos. Então, eu vou ver isso muito em plantas como soja, como amendoim, como feijão. Eu tenho uma boa fixação, uma boa absorção de amônia por esse tipo de planta. E aí, até bastante interessante a gente falar, né, que como elas têm essa fixação da amônia, porque possuem nódulos em suas raízes que contêm as bactérias fixadoras, elas são bastante utilizadas na rotação de culturas, para sempre renovar a questão dos nutrientes do solo, tá? Bem, uma vez a amônia absorvida por essas plantas, ela é automaticamente convertida em moléculas orgânicas, principalmente os aminoácidos. Afinal de contas, ela tem um caráter tóxico, ela pode ser tóxica para as plantas, então não pode ficar lá nas células, né, no interior celular, por muito tempo, porque traz aí alterações significativas na célula. Tudo bem? Bem, voltando então, quando eu tenho a amônia formada e eu não tenho ela absorvida pelas plantas, o que eu faço? Nesse caso, eu vou atuar com as bactérias do gênero Nitrosomonas, que vão pegar aquela amônia e vão reagir com o oxigênio, formando nitrito. O nitrito é pouco utilizado por plantas. Dificilmente a gente vai ver uma planta que utiliza nitrito como sua fonte de nitrogênio. Por esse motivo, eu preciso dar sequência na sua reação e aí formar nitrato a partir do nitrito. Quem faz isso? São as bactérias do gênero Nitrobacter, que vão pegar esse nitrito e formar nitrato. O nitrato, sim, tem uma boa possibilidade de ser absorvido pelas raízes
e ele é menos tóxico que a amônia. Automaticamente ele vai formar aminoácidos, ele vai formar bases nitrogenadas, ele pode ser armazenado em vacúolos ou pode seguir o ciclo do nitrogênio pela ação de bactérias como pseudomonas, bacilos, proteus e voltar a ser nitrogênio molecular e ser mais uma vez disperso na atmosfera, fechando então o nosso ciclo. Uma outra fonte de nitrato que eu tenho é a reação atmosférica entre o nitrogênio molecular e o oxigênio molecular. Mas para eu ter isso, eu preciso de descargas elétricas, ou seja, eu preciso de raios. Então, essa reação vai ser muito vista em tempestades, não é algo que eu tenha funcionando o tempo inteiro de uma maneira frequente. Tudo bem? Bem, agora vem a questão, por que que isso é importante? Por que que isso é relevante numa discussão com a atualidade? O primeiro ponto que a gente tem para discutir em relação a isso é a questão do desmatamento na Amazônia. A gente tem uma série de dados que foram recolhidos aí nos últimos anos e principalmente em 2020 a gente tem um aumento do volume do desmatamento na Amazônia. Esse aumento ele é geralmente para poder fazer pasto, né? Para poder trazer aí a agricultura pecuária para aquela região. Mas isso traz para nós um problema muito grande, porque uma vez que a gente derruba a floresta, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer aquele espaço ser floresta novamente. Por quê? Porque o solo da Amazônia ele é extremamente arenoso e por ser muito arenoso, ele acaba retendo poucos nutrientes. E aí, quando a gente observa uma foto de lá, como essa aí que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue perceber que a luz do sol ela tem dificuldade em atingir o solo. Por que isso? Porque eu tenho árvores de copas baixas, de copas médias, de copas altas, e essas copas elas praticamente retêm toda a energia solar. E olha que interessante. Com tudo isso, na região do solo, no nível do solo, eu consigo manter 3 fatores fundamentais: calor, umidade e disponibilidade de alimento. Nesse caso, alimento é matéria orgânica a ser decomposta. Para quem quer isso, né? Quem quer essas condições? Os fungos e bactérias que vão fazer a decomposição dessa matéria e criar amônia. E fazer amônia, que será convertida em nitrato, que será absorvida pelas plantas e, enfim, usada para formar mais matéria orgânica e promover ainda mais o crescimento das plantas. Esse ciclo na Amazônia, ele é algo insano, porque ele não para em nenhum momento. Mas quando eu desmato a floresta, quando eu flexibilizo as leis ambientais naquela região, eu estou permitindo que o sol simplesmente bata diretamente no solo. Isso faz com que o calor ele aumente em níveis que não são tão agradáveis para essas bactérias, a umidade se dissipe e também eu tenho aí que eu tenho que considerar um pouco de raio ultravioleta que de certa forma é nocivo para os micro-organismos. Nessa brincadeira eu começo a perder a potência do ciclo do nitrogênio naquele solo. E já que eu estou falando de uma floresta como a amazônica, eu preciso de nitrato. E se eu não formo amônia, eu não tenho nitrato. Se eu não tenho nitrato, eu não tenho crescimento de plantas. Além disso, como eu estou falando de uma região que tem chuvas constantes, eu vou encontrar o processo de lixiviação. O que é isso? A chuva, ela simplesmente, a água da chuva, ela passa pelo solo e carrega esses nutrientes que sobram para partes mais baixas do relevo, principalmente para cursos d'água. E isso vai fazer com que meu solo empobreça ainda mais. Com isso, eu gero um enorme risco de
desertificação da área. Sim, a Amazônia já tem um risco enorme de virar um grande deserto. A maior floresta do mundo virar um grande deserto. Tá? Para evitar isso, eu precisaria dar a manutenção do ciclo do nitrogênio naquele solo. E aí ter, de novo, o funcionamento perfeito desse conjunto de bactérias naquele solo. Por quê? Porque eu preciso de amônia para as leguminosas e arbustos, então as plantas mais baixas vão utilizar bastante amônia, e eu preciso de nitrato para as demais plantas. A grande questão aí é que se eu preciso de nitrato e eu preciso de amônia, eu posso levar isso em consideração para todo o reino plantae. E aí eu posso buscar algo na minha mente. Poxa, então se eu tiver nitrato e se eu tiver amônia, eu também posso ter um melhor aproveitamento de culturas para a produção de alimentos, não é? Sim, com certeza sim. E aí eu fico pensando, o que seria melhor para fornecer ao solo nitrato e fornecer ao solo amônia? Nitrato de amônia, claro, óbvio. E aí, olha só, né? Nós tivemos exatamente essas cenas durante essa semana no Líbano. Por que essas cenas aconteceram? O nitrato de amônio ele é um sal inorgânico, geralmente branco, né, quando ele é puro, né, e ele é extremamente explosivo, tanto que é utilizado para fazer bombas como minas terrestres. Né, tem aí até historicamente atentados no mundo que aconteceram com bombas utilizando bombas feitas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele não explode por si só. Tá? No Brasil, inclusive, a gente tem aí uma legislação muito forte para comercialização e distribuição dessa substância, né, que é de competência das Forças Armadas o cumprimento dessa legislação. Mas, quando a gente tem uma fonte de calor muito próxima de uma reserva de nitrato de amônio, a explosão ela praticamente vai acontecer com muita facilidade, ainda mais se nós tivermos o nitrato de amônio puro, como é o caso lá do Líbano, do porto de Beirute, que tinha uma reserva de 2.750 toneladas de nitrato de amônio puro, certo? Bem, quais são os problemas nessa história? Além da explosão, obviamente, que ali no caso em Beirute deixou mais de 3.000 feridos e mais de 100 mortos, a gente tem uma fumaça que é tóxica. Ela causa irritabilidade nas mucosas, então nos olhos, nariz, garganta, ela causa aí uma náusea, gera vômito. Então é importante que a área no qual essa fumaça está atingindo seja evacuada. Tá? Não se sabe para que era aquele nitrato de amônio, mas possivelmente, quase certeza, que era para fertilização do solo, para dar a manutenção desse ciclo do nitrogênio no solo. Então, gerar aí, né, amônio e nitrato para que o solo possa ter condições de crescer, né, de fazer as plantas crescerem. Tá? Bem, mas uma coisa que é importante a gente falar, né? Se no Brasil a gente tem isso regulamentado, se a gente tem tudo isso regularizado e a gente tem as Forças Armadas cuidando, tudo bem usar nitrato de amônio aqui no Brasil para poder fertilizar uma lavoura? Mais ou menos, tá? Tudo tem um mais ou menos, nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. O mesmo processo de lixiviação que nós temos na Amazônia, que leva os nutrientes todos embora quando a gente tem um processo de desmatamento, a gente vai encontrar com o uso do nitrato de amônio no solo como um fertilizante de cultura. Como a gente está falando de plantação, a gente não está falando de uma floresta, o lixiviamento ele é mais possível de acontecer com uma chuva. Tá? E essa água, né, com o fertilizante,
vai atingir aí um curso d'água, possivelmente um manancial, um rio, alguma coisa assim, e pode parar simplesmente no abastecimento de uma cidade ou no abastecimento de uma comunidade rural. Qual é o grande problema disso tudo? O nitrato, para nós seres humanos, ele é tóxico e ele gera uma doença que chama metahemoglobina. Essa metahemoglobina, ela é mais ou menos caracterizada pela redução da capacidade do sangue em transportar oxigênio, causando uma hipóxia e que pode levar a uma cianose, né, que é aquele acinzentamento, aquele azulamento, né, principalmente das nossas mucosas por conta de uma falta de oxigênio. E aí a pessoa pode ter, uma pessoa que sofre de metahemoglobina, pode ter fadiga, dificuldade para respirar, tontura e algumas coisas assim. E entre as substâncias que causam metahemoglobina, não só está o nitrato, oriundo do nitrato de amônio, que fez a explosão no Líbano, que é usado em fertilizante, principalmente na região amazônica, como está também a cloroquina, remédio que algumas pessoas estão indicando para o tratamento da Covid-19 e que já foi amplamente discutido que não tem comprovação científica de sua eficácia. Então vejam só o número de relações que nós conseguimos realizar pensando numa explosão que aconteceu no Líbano, no ciclo do nitrogênio, no solo da região amazônica e em um dos tratamentos que é utilizado para a Covid-19 em uma época de pandemia. Eu não brinco quando eu falo que tudo está interligado, certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, né, que faz essas ligações, né, o articulando, tá? Trarei mais vídeos à medida que nós avançarmos nos conteúdos e que mais coisas acontecerem no mundo. Trarei mais vídeos para este formato, vou fazer inclusive a playlist do Articulando para ficar disponível para vocês. Espero ter auxiliado vocês a ampliar o repertório, que é a nossa função. Não esqueçam que todas as imagens que eu utilizo aqui no canal eu disponibilizo para vocês no Instagram, no @renologia, sempre com um resuminho, um textinho lá que pode ajudar vocês nos estudos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, tá bom? Um grande beijo a todos.